Olá, professora, eu sou a Ana Júlia, sou integrante do NTJ Tech e hoje eu vou apresentar a versão final da Cloud A. Iniciamos com um problema que nossa solução visa resolver. Consultas complexas em grande base de dados são um desafio em muitos contextos empresariais. Nós sabemos, que para gerar relatórios ou dashboards significativos é necessário construir queries SQL detalhada e transferir os dados para ferramentas de BI, o que exige tanto tempo quanto a habilidade técnica do usuário. A complexidade aumenta ainda mais quando precisamos transformar esses dados em insights acionáveis rapidamente. Então, a nossa solução visa simplificar e automatizar todo esse processo. Para resolver essas dificuldades, desenvolvemos a Cláudia, uma aplicação robusta que utiliza inteligência artificial para retornar consultas a banco de dados mais acessíveis e intuitiva. Vamos aos destaques dessa solução. Nós temos o Deep Learning, inteligência artificial generativa, como um destaque aí, porque aplicamos o poder da IA generativa e dos modelos de Deep Learning para simplificar as buscas, reduzindo a complexidade da interação com as bases de dados. Temos também como destaque consulta em linguagem natural, e a Cláudia também permitindo consultas por voz, atendendo a diferentes preferências do usuário, e também a gente torna a interação com dados mais inclusiva. Nós temos também resultados precisos e acionáveis, ou seja, os dados retornados não são só precisos, como estruturados, para facilitar decisões estratégicas e otimizar processos e aumento de eficiência. Outro destaque é o framework Vana, que a gente utiliza, que é um framework de processamento de linguagem natural avançado, que converte perguntas em consultas SQL e interpreta de forma eficiente o que o usuário realmente precisa. Nós temos também a interpretação das consultas pela Cláudia A. A Cláudia A é capaz de entender a interação da consulta, traduzi-la para uma estrutura de dados eficiente e retornar insights acionáveis, ajudando na tomada de decisões estratégicas. Então, só para a gente entender um pouco mais a fundo como o Vana IA, que é a IA que a gente usa, funciona. O Vana, ele é um framework avançado de inteligência artificial, especializado no processo de linguagem natural, que é o NLP, enfim. Ele facilita consultas de banco de dados complexos ao converter perguntas em linguagem natural em comandos SQL. Nossa solução é baseada no modelo RAG, que é o Retriever Augmented Generation. Isso significa que o modelo combina busca em bases de dados com geração de respostas. No modelo RAG, há duas etapas principais, que é a etapa de recuperação, que é Retrieval. Quando o usuário faz uma pergunta, o Vana IA busca as informações relevantes no banco de dados. Ele faz isso usando algoritmos de busca que identifica quais dados são mais apropriados para responder a determinada pergunta. E a gente também tem a etapa de geração, que é a Generation. Com as informações encontradas, o modelo então gera uma resposta, transforma esses dados em uma visualização clara e acionável. Esse processo permite que a Cláudia responda de forma rápida e precisa comandos e consultas em linguagem natural, viável para grandes bases de dados. Então, eu vou apresentar o treinamento do modelo. O treinamento do modelo é uma etapa essencial para garantir que a Cláudia atenda às expectativas e necessidades do usuário. Utilizamos um conjunto de dados robustos, como apareceu no vídeo, e também a documentação, os comandos DDL, a documentação do banco de dados, para capacitar o modelo a interpretar as perguntas em linguagem natural. Com o modelo RAG, o treinamento é feito em duas etapas. O treinamento de recuperação, onde o modelo aprende a identificar e recuperar os dados, como a gente falou anteriormente, e o de geração, onde ele aprende a estruturar e apresentar esses dados de maneira compreensível e visível. Esse treinamento detalhado permite que a Cláudia reconheça perguntas complexas e traga respostas contextualizadas, ajustadas à linguagem e intenção do usuário. Vou agora demonstrar a versão web. Notem que a interface é intuitiva, que permite o usuário fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas em tempo real, com a visualização dos dados de forma gráfica, que são os dashboards. Essa abordagem simplifica o acesso a dados para quem não possui conhecimento técnico em SQL ou ferramentas de BI. E seria um outro dash. O primeiro foi de pizza e esse um dash de barras, conforme pergunta. No terminal, podemos ver que a Cláudia processa as consultas em linguagem natural. Ela transforma a pergunta em um comando SQL, faz a busca no banco de dados, traz a resposta, tudo em segundos. Isso demonstra o poder da automação da Cláudia e de trazer as consultas do banco de dados. E a Cláudia também está disponível na versão mobile com uma funcionalidade adicional de áudio. Isso permite que o usuário faça perguntas por voz, tornando a experiência ainda mais acessível e prática, especialmente em cenários onde a digitação não é conveniente. A gente tem também no terminal do mobile ele transcrevendo aí essa pergunta. Como qualquer projeto que encontramos áreas que podemos ser melhoradas, né? Vamos aos pontos principais de reflexão. A gente tem a integração do OpenAI com um banco de dados. Diferente do Vana, o Open não se conecta diretamente ao banco. Isso, o usuário precisa fazer uma consulta, ter esse resultado, passar esse resultado para a parte de insights, para que o OpenAI consiga dar um insight para o usuário, não é ligado diretamente ao banco. Tem também a limitação do Vana, que para o uso ilimitado do Vana seria necessário uma assinatura paga. Uma solução para o futuro seria trabalhar exclusivamente com o OpenAI, integrando ao nosso sistema. Ou então, se a gente fosse passar essa solução para um cliente, teria que pôr o valor da assinatura do Vana.
Os pontos altos da nossa solução, a gente tem que a solução oferece diversos benefícios que facilitam a rotina e análise das consultas de grandes bancos de dados. E aí a gente tem a conexão com o banco de dados Oracle. A Cláudia conecta-se diretamente ao banco de dados Oracle, otimizando a experiência, eliminando etapas de transferência de dados. Não, mas a conexão específica que a gente fez foi com os dados no banco de dados da Oracle, mas não só com a Oracle, né? Ela aceita outros tipos de banco também. A gente tem também o treinamento baseado em DDL, queries e documentação, como a gente viu anteriormente. Consulta direta no banco de dados, como eu mostrei no vídeo que ela faz. É o resultado imediato, a visualização dos dados após o processamento da query. A Cláudia exibe esses dashes, como vocês viram no vídeo. A aplicação da web é intuitiva e é feita pelo Streamlit. A aplicação do mobile com suporte de áudio, foi um grande ponto que a gente teve também de questão de inclusão também. Experiência com IA generativa, que nós tivemos, e aí este projeto foi uma excelente oportunidade para a gente adquirir conhecimento em IA generativa. E os próximos passos que nós temos em mente seriam para aprimorar ainda mais a solução, já temos um roadmap de melhorias planejadas. Primeira melhoria ali, escolha do tipo de dashboard. A gente quer permitir que o usuário possa escolher a visualização que ele quer ter. Se ele quer ter um gráfico de pizza, um gráfico de barra. Um outro ponto que nós pretendemos fazer é um teste com alto volume de dados. A gente testou um banco criado ali com volume que não se compara ao volume de produção dessas grandes empresas. E aí um planejamento seria aumentar o fluxo de dados para teste. E integração do OpenAI com o banco de dados, para que o usuário não precise, eu tive essa resposta, daí abre outra aba, coloca a resposta e vê o que o OpenAI sugere. A gente quer integrar ele diretamente no banco, para que ele consiga analisar os dados de forma direta. E a integração e a compatibilidade com outros bancos de dados, né? A gente quer expandir a aplicação para funcionar com diferentes tipos de banco de dados, aumentando a flexibilidade e o alcance da Cloud IA. Atualmente a gente tem ela com o banco de dados Oracle e ele foi relacional, mas futuramente a gente quer interagir ela com um banco de dados não relacional ou relacional, só que de outra linguagem. E é isso, agradeço a atenção. Segue também, além desse vídeo, a gente tem toda a documentação no GitHub. Espero que tenham gostado.